A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. É com grande alegria que hoje eu estou aqui para nós estudarmos juntos mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, e eu louvo a Deus pelo privilégio que me é dado de poder estar mais uma vez participando deste projeto de leitura bíblica diária. Agradeço a minha pastora presidente, pastora Luíde Ramos, e também ao nosso querido pastor Gedeon Dias Ramos Júnior, pela grande alegria e privilégio que me concedem de estar aqui essa manhã. Queridos, essa manhã nós vamos estudar um pouco o capítulo 3 de Deuteronômio. Só que como o capítulo 3 de Deuteronômio é um capítulo bastante extenso e um capítulo que trata sobre 3 situações distintas, nós vamos dividir o capítulo 3 em 3 grandes partes. Do versículo 1 até o versículo de número 11, nós vamos tratar sobre a vitória dos israelitas contra o rei Og. Do versículo 12 ao versículo 22, nós vamos tratar um pouco sobre a divisão da terra entre as tribos e as últimas ordens de Moisés. E do versículo 23 até o versículo 29, nós vamos tratar um pouco sobre a negatória de Deus em relação a um pedido de Moisés. Então, querido, sem mais delonga, vamos então agora estudar essa primeira parte. Antes de mais nada, meu irmão, eu preciso que você compreenda o seguinte: Deuteronômio, ele contém os discursos proclamados por Moisés durante os últimos meses de sua vida na terra. Foi um momento em que os israelitas estavam acampados ali nas planícies de Moabe, antes de sua entrada na terra prometida. Nós podemos perceber que Israel se defrontava com guerras, tentações e um novo estilo de vida que ainda estava se estabelecendo. E naquele momento tudo era muito novo, porque estava surgindo ali a nova e não testada liderança de Josué, que foi um cooperador de Moisés. E muitas vezes a gente se pergunta o porquê de, em Deuteronômio, a gente ter tanta repetição sobre coisas que já estão descritas na palavra de Deus. O fato é o seguinte: os ouvintes desse discurso de Moisés, eles não haviam experimentado de maneira pessoal os livramentos de Deus. Assim, Moisés ele traz todas essas situações para mostrar a eles tudo que Deus havia feito. Ele também trata sobre a lei de Deus, enfim. Então nós podemos compreender justamente por que isso aconteceu. Muitos daqueles que estavam no meio do acampamento de Israel não tinham visto, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. E tudo isso ocorre para que o povo pudesse se encher de Deus. E do versículo 1 até o versículo de número 11, a gente percebe que existe uma narrativa muito interessante, que é uma narrativa que também pode ser encontrada lá em Números, no capítulo 21, do versículo 33 ao 35. A gente percebe que Moisés ele narra um acontecido quando o povo subia em direção a Baçã. E em Baçã, que significa planície fértil ou planície sem pedras, a gente percebe que ali tinha um rei. Só que ali em Baçã não era um rei qualquer. Esse rei ele se chamava Og. E a narrativa diz que Og, o rei de Baçã, ele saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós, ou seja, contra o povo de Deus na cidade de Edrei, que hoje basicamente fica ali na Síria.
Só que Og, ele não era um rei qualquer. Quando a gente vai ali no final da narrativa, ali no versículo 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: Og, o rei de Bassã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. Seu sarcófago, feito de ferro, ou a sua cama, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. Então, a gente percebe que esse homem ele não era um homem qualquer, esse rei ele não era um rei qualquer. Tanto que o significado de Og é justamente homem gigantesco. Só que, meu irmão, há algo nessa narrativa que chama muito a minha atenção. No versículo de número 2, nós podemos perceber que Moisés ele diz o seguinte: então o Senhor falou comigo, não o temas, pois entreguei em tua mão, tanto a ele como a todo o seu povo e sua terra. Tu lhe farás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Então a gente percebe aqui, meu irmão, que Deus, sabendo exatamente que Og, o rei de Bassã, ele era um homem grande, um homem que talvez pudesse trazer temor e medo ao povo de Israel, Deus já olha para Moisés e diz: olha, Moisés, não o temas, porque eu entreguei ele nas suas mãos. Eu entreguei. E aí Moisés ele continua a narrativa dizendo que, no versículo 3, assim deu-nos o Senhor em nossas mãos, também Og, rei de Bassã, e a todo o povo. E nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. E aí Moisés continua dizendo: nós nos apossamos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 70 cidades, todo o distrito real de Argob, o reino de Og, em Bassã. Só que, meu irmão, não parava por aí. Além de ter um rei gigantesco que ostentava de grande força e poder, olha só o que a narrativa aqui de Deuteronômio 3 diz pra gente no versículo 5. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Só que, meu irmão, aquele povo foi baseado na palavra que Deus tinha dito. No versículo de número 2, Deus disse: olha, não temas, porque eu entregarei tanto ele, o rei, quanto o povo inteiro. Meu irmão, ainda que aquele rei fosse um gigante, fosse um homem forte, ainda que as cidades fossem fortificadas com grandes muros, portas, trancas, Deus é o general da nossa guerra. Deus é o general da guerra que nós militamos. E sabe o que aconteceu no versículo 6? Nós as destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema ou como maldição, em sacrifício completo, cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Nessas narrativas, talvez a gente pense: nossa, mas por que Deus ele mandava o povo agir dessa forma, matando mulheres, crianças, homens? Meu irmão, Deus ele não queria que o seu povo tivesse contato com culturas que pudesse levar Israel, pudesse levar cada um deles à idolatria, cada um deles à prostituição espiritual.
Deus ele era zeloso com o povo de Israel e por isso ele ordenava que o povo exterminasse os seus inimigos. Exterminassem os seus inimigos. E é muito interessante porque no versículo 10 a gente percebe que Moisés ele diz, olha, nós conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bassã, até as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bassã. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa manhã, essa tarde, essa noite, essa madrugada, afinal não sei a que horas você vai ouvir esse áudio. Me responda uma coisa nesse momento. Quem é o gigante que está na tua frente? Não só o gigante, mas que cidades fortificadas são essas com altos muros, portas e trancas que estão na sua frente? Talvez o gigante seja uma doença, uma causa impossível, uma luta no seu casamento, ou circunstâncias adversas que todos nós enfrentamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Deus ele fala comigo e contigo tal qual falou com Moisés. Não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como a todo o seu povo e sua terra. Olha só o que Deus ele disse, olha, eu estou te entregando a vitória nessa guerra. O rei é gigante, não tem problema, eu derrubo gigantes. As cidades são fortificadas com altos muros, portas e trancas, não tem problema, porque a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Meu querido, nós servimos a um Deus que está além de qualquer dificuldade, a um Deus que com apenas uma palavra ele pode alterar todas as situações. Então hoje compreenda que ainda que você esteja de frente ao rei de Og, em direção a Bassã, eu quero te dizer que o Senhor entrega esse gigante nas tuas mãos, e depois, se tiver que invadir a cidade fortificada, com altos muros, com portas e trancas, é Deus que abre a porta e faz nós entrarmos com júbilo e regozijo. Porque a nossa vida, ela é para honra e glória do nome do Senhor. Então, olhe para as adversidades, entendendo que nenhum gigante é maior do que o teu Deus. Nenhum gigante, nenhuma cidade fortificada, nada é maior que o teu Deus. Então, meu querido, a aplicação pessoal de Deuteronômio no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11 é justamente essa. Olha, tal qual Deus deu vitória aos israelitas em relação ao rei Og de Bassã, de modo que aquele povo conquistou 70 cidades, ou seja, o reino inteiro. A minha e a tua vitória vem desse mesmo Deus que é general de guerra e está ao nosso lado. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu espero que Deus tenha falado contigo neste momento. E eu te espero amanhã para nós estudarmos um pouco sobre Deuteronômio 3, do versículo 12 até o versículo 22, onde trataremos sobre a divisão da terra entre as tribos e as últimas ordens dadas por Moisés. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.